E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando o relatório gerencial do DEVA 11 desse mês de abril. Então vamos dar uma olhada no que o fundo tem trazido, vai trazer pra gente. Vamos dar uma olhadinha se surgiu mais crise na inadimplentes, porque eu vi que surgiu mais alguns crises dando problema pro fundo. E também ver por que o fundo aumentou os rendimentos. Esse mês o fundo também aumentou os rendimentos. Vamos ver se teve mais algumas novidades. Vamos trazer tudo atualizado aí pra vocês, pra gente ficar mais por dentro do que tá acontecendo nesse fundo imobiliário. Já deu um probleminha aí meses atrás. Então, bora começar aí pelo relatório gerencial do DEVA. Quero destacar duas coisas com vocês aqui. Primeiro é que a carteira hoje está em quase 71% adimplente, então já teve um aumento aí do mês passado para cá. Se você não viu o vídeo do mês passado, vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem, que vale a pena demais, para vocês ficarem mais antenados do que está acontecendo. A carteira do DEVA, hoje também, outra informação muito importante aqui, a taxa média da carteira está em IPCA mais 10,59%. Isso mostra uma taxa muito grande. Mas por que essa taxa grande? Porque o DEVA é um fundo que corre mais riscos, então ele tem sim que entregar mais dividendos. Por isso que quando você olhar uma taxa tão grande, IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 12, pode ficar sabendo que são fundos de mais risco. Aqui a gestora comenta um pouco dos rendimentos do mês, comentou que foi distribuído cerca de 85 centavos por cota, e nos últimos 12 meses o fundo distribuiu quase R$12 por cota, e que os resultados desse mês foram impactados pela menor quantidade de dias úteis. Isso acontece muito em fundos de CRI. Quando o mês tem menos dias úteis, o fundo acaba entregando um pouco menos do que poderia. Isso é devido aos cálculos e tudo mais que os dias úteis influenciam. E aí outra informação importante é que pro próximo mês, o rendimento aí de junho, ele vai ser impactado pela inflação de março. Isso acontece, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Os fundos de CRI, principalmente IPCA, eles pegam o IPCA de 2 meses atrás. Então o IPCA daquele lá de março que vai fazer a influência em junho. E o IPCA de março foi de cerca de 0,71. E o de abril foi de cerca de 0,71. Então um aumento aí até que considerável. E vamos ver qual que vai ser o impacto disso nos rendimentos do fundo. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar é que o fundo tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, uma taxa de 1% ao ano de gestão e 10% do que exceder o CDI na questão de performance. Por enquanto não está sendo cobrado, né, que o CDI está bem alto, mas vamos aguardar aí para ver quando a taxa de juros baixar. Aqui é uma parte bem importante da carteira, quando a gente fala da DRE. O mês de abril, o fundo gerou muito mais, isso mostra assim que talvez seja uma recuperação do fundo. Aos poucos o fundo vai recuperando o que ele vinha entregando para os cotistas. Uma coisa que eu quero destacar muito aqui é a questão da parte de juros. Pra gente fazer uma comparação com o mês passado, a gente vai ver que a taxa de juros, a quantidade de juros que o fundo recebeu de CRI, que o fundo recebeu de rendimentos, dobrou praticamente. O fundo gerou esse mês 8 milhões e em março foi cerca de 4,5 milhões. A gente mostra assim uma recuperação aí do pagamento pelo menos dos CRIs no fundo. A gente tem que aguardar para ver se vai acontecer, mas assim, é o melhor patamar desde que aconteceu aquele problema em relação envolvendo toda aquela polêmica de vários CRIs declarando que não conseguiriam pagar e tudo mais. Então vamos aguardar aí os próximos meses para ver sim pode acontecer. De correção monetária, o fundo conseguiu 3,4 milhões. Rendimento de caixa, o fundo recebeu cerca de 400 mil. E o fundo tem um pouquinho de FIs na carteira e recebeu cerca de 500 mil. Tirando tudo isso, tirando as despesas de 600 mil, que eu considero extremamente baixa, em fundos aí que geram muito menos e cobram e geram uma despesa muito grande, eu nunca consigo entender isso. O total distribuído foi de cerca de quase 12 milhões. O fundo não colocou reservas no bolso e distribuiu cerca de 85 centavos. Então vamos ver se o fundo consegue, isso em relação ao mês passado, é um aumento aí de cerca de 15 centavos, então é um aumento muito significante. E vamos aguardar aí os próximos meses para ver o que vai ser feito, que o fundo vai continuar aumentando os rendimentos e tudo mais. Uma coisa que eu gosto de destacar aqui é que agora, para o mês de abril, o fundo conseguiu distribuir cerca de 85 centavos por cota, e disso tudo ele não utilizou nenhuma reserva, o fundo ainda tem 23 centavos de reserva por cota aí, excelente. Outra coisa que eu gosto sempre de destacar aqui é o gráfico de rentabilidade do fundo. Ele, desde que foi lançado lá em novembro de 2020, o DEVA sempre vinha batendo aí o CDI, o IFIX, o Ibovespa e tudo mais. Porém, após aquele problema com os CRIs devedores, o fundo teve uma queda gigantesca e começou a perder para todo mundo. Mas eu acho assim que se o fundo voltar a se recuperar e tudo mais, ele volta a ganhar desses outros indicadores. E aqui, hoje a carteira de CRIs do fundo, a gente vê que tem uma grande parte da carteira inadimplente, outra grande parte em pagamentos em prazo de carência, até aqui as 5 principais, né, as 4 principais taxas aí, os CRIs, tem maior participação do fundo, estão em prazo de carência. Então isso sim impacta muito os rendimentos do fundo. Pelo menos eles estivessem pagando certinho e tudo mais, os rendimentos do fundo estariam aí cerca de 90, 95 centavos ou até mesmo R$1. Então isso acaba impactando muito. Mas já diminuiu um pouco, ainda tem muitos inadimplentes, alguns em prazo de carência. Eu acho que a tendência é ir diminuindo, a parte que ele executa as garantias e tudo mais. Aqui ele tem um pouquinho de comentários macroeconômicos, mas eu sempre comento nos vídeos do início do mês, então não vale a pena ficar batendo na mesma tecla, fica repetitivo para você. E
aqui eles comentam um pouco da parte de renegociação de ativos. Eles falam, né, um pouquinho que eu já falei para vocês. E as operações desse fundo, eles são high yield, então vai existir mais risco. Porém, se existir um descasamento entre ativo e passivo, ou melhora ou piora na qualidade de crédito, eles vão fazer readequações conforme o cenário, para ajudar sim os CRIs que estão na carteira. Então a gente vê muito CRI em prazo de carência renegociado, eles dão esse prazo pro CRI fique inadimplente. Contra disso, eles aumentam um pouco a taxa para o fundo não ser totalmente impactado. E aqui ele fala, tem casos de piora significativa do crédito, então, que gera inadimplência, eles falam que são necessários apenas alguns meses de postergação do pagamento para que volte ao normal, porque o fluxo, então eles acabam dando esse prazo de carência para a empresa se reestruturar, dar uma acalmada nas contas e eles voltam a pagar certo. E se tudo isso der errado, como eu falei para vocês, aí eles vêm e vai executar as garantias. Se não teve nenhuma negociação, deu um prazo, 6 meses sem pagar, deu esses 6 meses, a empresa não cumpriu, vão executar as garantias, vão entrar na justiça. E essa é uma parte chata, porque a gente sabe que no Brasil tem muitas instâncias, então dá para você recorrer a muitas decisões, então acaba que isso dá um pouquinho de dor de cabeça. Porém, isso aqui vai servir muito de aprendizado pra gente aqui do canal e de todo mundo dos fundos imobiliários. A gente vai ver, eu vou mostrar que ele vai executar algumas garantias, a gente vai ver quanto tempo que ele vai levar para executar essas garantias, vai dar muita dor de cabeça, porque muitas vezes a gente fala, não, esse fundo aqui é de mais risco, mas ele tem garantias excelentes e tudo mais. Porém, o que a gente não pensa é quanto tempo vai demorar para o fundo executar essa garantia, o imóvel ir pro nome do fundo e o fundo vender ou alugar esse imóvel para conseguir recuperar o que foi perdido. Então, assim, isso tem que, a partir do que acontecer no DEVA, no TORT, todos esses aí que vão executar garantias, a gente pega e tira como experiência para entender um pouco mais desse mercado. E bom, aqui a gente tem duas informações importantes em relação aos CRIs para esse mês. Os outros não tiveram nenhuma atualização. A primeira é o loteamento NG30, o Búzios e o Gran Viver 2 entraram em estado de inadimplência. Então eles comentam aqui, mês de abril, os ativos do loteamento NG30, Búzios e Gran Viver 2 ficaram inadimplentes. Negociações para regularização das pendências estão em andamento. Então entrou inadimplente este mês, no mês de abril, e agora a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser essa negociação. Provavelmente, eu acredito que vai entrar sim em prazo de carência, então vai ficar um prazinho aí até essas empresas reestruturarem para voltar a pagar. E aqui eles comentam da Gramado Parque. Eles comentam que algumas operações quitaram a parcela no mês de março no decorrer do mês de abril. Então, a Comprime, Gramado BV e GVI, parcelas foram quitadas. Porém, as parcelas referentes ao mês de abril não foram pagas até o momento. Então, esses ativos aí estão com status de inadimplente. Eles comentam, já foi até divulgado em um fato relevante, ou até mesmo no último relatório, foi realizada uma Assembleia Geral dos titulares do CRIs e foi aprovado a execução das garantias vinculadas às operações. Então, vai ter o vencimento antecipado do CRIs. Eu expliquei tudo isso num vídeo, acredito que foi do Tord, eu acho. Foi algum desses CRIs aí que estão dando, desses fundos que estão dando problema, não tô me lembrando agora. Então, vai ter execução das garantias e tudo mais. São essas algumas ações que vão ser tomadas, que não teve negociação e tudo mais. E aí mostra aqui, ó, no curto prazo, os resultados do fundo serão influenciados pela redução das receitas relacionadas ao CRIs envolvidos. Então, como é uma grande parte, hoje aqui eu destaquei para vocês, é 16% do patrimônio do fundo tá nessa parte. Então, até a gente executar essas garantias, vender ou alugar, não sei o que a gestora vai tomar de decisão, até tudo isso vai ser 16% do PL aí, sem receber nenhum rendimento. Isso vai impactar com certeza, não vai voltar a ser o que era antes. Porém, a gente tem que aguardar para ver, né, como é que vai ser. Às vezes pode ser rápido, às vezes o fundo consegue executar rapidamente, já vende os imóveis, já pega e já começa, já investe em outros CRIs. A gente tem que esperar para ver o que vai ser. E aqui mostram, então, o GPK, o GVI, Brasil Parques, a Comprime e Gramado VV. Todos eles representam 16% do patrimônio. Aqui eu mostro um pouquinho da carteira, eu vou passar rapidamente, eu já falei mais detalhadamente no outro vídeo do DEVA, mas aqui, hoje o fundo tem 87% da carteira em CRI, é uma parte em fundo imobiliário, que eles julgam que é uma posição estratégica, eles deixam lá, vendendo e depois vendem quando tiver outra oportunidade. Segmentos tem corporativo, multipropriedade, loteamento e incorporação vertical são os principais aí. A taxa da carteira, a maioria é IPCA, 83% IPCA, então IPCA mais 10%, excelente. E mostra um pouquinho da diversificação por região. Aqui mostra os fundos, né? Então ele tem esse LSPA 11, o DFF 11, XBXO 14 e um FI de loteamento. Aqui mostra os imóveis, tudo mais, tem muito loteamento de parques, condomínio e tudo mais. Depois vale a pena entrar aqui, ler um pouquinho e entender um pouco mais desses fundos. E o que eu citei para vocês, até esqueci de comentar, lembrei aqui agora, são os 3 CRIs que entraram em taxa de inadimplência esse mês. Então tem o Gran Viver, o loteamento NG30 e o Búzios. Então, olhando a porcentagem de patrimônio do PL, isso aqui dá cerca de 1,5%. Então não é tão grande a ponto de impactar fortemente o resultado do fundo. E vem mostrando mais outros imóveis que o fundo tem participação, tem CRIs, como já foi mostrado no último relatório, e agora os ativos estão em prazo de carência. Então são eles, o Circuito de Compras, que é um shopping
que mostra certinho e tudo mais. A WM Holding, uma empresa aqui de Goiânia, setor corporativo. E a Hope, que é dona de hotéis e tudo mais. Então esses são esses três aí que estão inadimplentes, então em prazo de carência aí, até um certo tempo, até o final do ano. E bom, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o DEVA, né? Valores atuais e tudo mais. O fundo hoje tá custando cerca de R$65. Já teve aquele problema, né? Deu o problema, o fundo derreteu, caiu lá para 40 e pouquinho. Já chegou, bateu o pico aí de 67, hoje tá na casa dos 65. Dividend yield de 18%, a cota caiu bastante, então nos últimos 12 meses vai dar um dividend yield muito alto. E no mês atual o fundo subiu cerca de 33%, mas ainda tá com 32% de valorizado, então tem que subir bastante para recuperar o que ele caiu. PVP, fundo bem descontado, cerca de 0,69. Patrimonial tá em 93, então mostra um desconto bom. E hoje o fundo tem cerca de 59 milhões em caixa. Dá para ele fazer algumas alocações táticas aí para tentar melhorar, né, o que tá atrapalhando o fundo. Hoje o fundo tem cerca de 133 mil cotistas, uma liquidez média diária de quase 4 milhões, então excelente liquidez. O último rendimento anunciado foi de 85 centavos. Vamos aguardar aí para ver os próximos meses como é que vai ser. Questão do rendimento, se vai melhorar, se vai piorar. Vamos aguardar. Mês de junho do ano passado foi quando ele entregou o maior rendimento, cerca de R$1,60. Então eu acho que pro mês de junho, o fundo com certeza, não é totalmente certeza, mas ele deve aumentar sim. Tá aí desses 85 aqui pra até acima de 90 e vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando o DEVA. Tô gostando da posição da gestão. Estão fazendo sim um bom trabalho. Obviamente é um fundo de maior risco, então momentos de crise, momentos mais complicados no mercado, o fundo vai ter problemas, não tem muito para o que fugir. Porém, a gente tem que avaliar e aprender muito com essa situação. E essa situação específica do DEVA, dos outros fundos também, dá pra gente aprender muito. Acho que vai dar uma abundância total na cabeça aí de quem tá acompanhando, principalmente esses 4 fundos. Eu não sou cotista, mas eu sempre tô acompanhando para entender qual que a gestora tá fazendo. Por exemplo, aquela questão das garantias, quanto tempo vai demorar para executar. Porque a gente, como eu falei, a gente compra um fundo muito preso às garantias, e às vezes demora demais para executar as garantias, a gente fica na mão. Então tudo isso vai servir de ensinamento. Se você não é cotista do DEVA, eu acho que vale a pena mesmo assim continuar acompanhando, porque dá pra gente aprender muito com esse fundo imobiliário. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não é recomendação de compra, eu sempre trago aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Se você quer investir ou não, você tem que fazer uma análise mais completa para entender um pouco mais do fundo. Se inscreve aí, pessoal. Muita gente é inscrito no canal, quer dizer, muita gente assiste os vídeos do canal e não é inscrito. Então, se inscreve aí, me ajuda a chegar nos 1.000 inscritos, querendo demais criar uma comunidade, a gente crescer, debater, e entre no canal do Telegram também pra gente bater um papo lá, tá bom? Então muito obrigado pela participação de vocês até aqui, tamo junto, até a próxima e falou!